Atenção, atenção, Cereto News chegando, dia quente no Corinthians, bastidores pegando fogo, pressão no Corinthians com a Gaviões da Fiel mais uma vez presente no CT do Corinthians. A Gaviões foi conversar lá com os jogadores, dívidas milionárias, dívida que não acaba mais. Recado da torcida para o Yuri Alberto. Eu conto tudo para você agora no Cereto News chegando. Muita pressão, hein? O bicho tá pegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando, muita pressão pro lado do Corinthians. Eu vou contar tudo pra você agora no Cereto News. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal do Cereto, seja mais um youtuber espectador do nosso canal. É de graça, você não paga nada. Deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, isso é muito importante, né? Você recebe todas as notificações quando tem vídeo novo, quando tem live nova, e deixe o seu like, porque é apenas um clique para você, mas para a gente faz muito a diferença você deixar o seu like, a sua aprovação. Tá gostando dos vídeos? Tá gostando do nosso trabalho? Tá gostando das lives? Então deixe o seu like, deixe também o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Vou falar demais agora do que aconteceu hoje no Corinthians. Gaviões da Fiel presente no CT. Também vou falar das dívidas milionárias do Corinthians, vou falar um pouco dos bastidores do Parque São Jorge. Os bastidores estão pegando fogo com a questão da eleição do Corinthians. Matias Rojas já assinou um pré-contrato, hein? Atenção, Matias Rojas já assinou um pré-contrato com o Corinthians. Notícia importante que eu vou contar para você. Fica aqui até o final do vídeo em nome de Mais Ágil. Tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil. Vou colocar o link para você aqui nos comentários fixados. Você conversa, bate um papo lá por WhatsApp com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS em menos de 24 horas. Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. A melhor bet do Brasil, a Aposta Ganha. Jogue o mesmo e ganhe mais. Ultra Odd, as melhores odds do mercado. Aposta Ganha, tem a maior odd do mercado, é isso mesmo. E eu quero que você conheça a GoCase. Você já conhece a GoCase? Capinhas de telefone celular. Olha, com o meu cupom você ganha descontos para comprar produtos licenciados do Corinthians na GoCase. Muito bacana, muito legal. GoCase, você compra 2 capinhas de telefone celular, como estas aqui, por exemplo, personalizadas, e você ganha 4 capinhas de telefone celular. GoCase! Confira, vou deixar tudo para você aqui nos comentários fixados do canal. Vamos falar primeiro da Gaviões da Fiel. Hoje pela manhã o Corinthians treinou em 2 períodos, né? O Corinthians já voltou a treinar depois do período, depois dos 2 dias de folga, e hoje pela manhã a Gaviões da Fiel foi lá conversar. Membros da Gaviões da Fiel foram conversar com jogadores do Corinthians, com líderes do Corinthians, com o Renato Augusto, com o Gil, com o Fábio Santos e também com o Cássio, né? Então, o pessoal da Gaviões, o bicho tá pegando, continua pegando, né? Porque quando entra a torcida organizada na parada, é porque o bicho tá pegando. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 membros da Gaviões da Fiel. O pessoal lá foi lá conversar com os jogadores do Corinthians, pedindo mais empenho, pedindo resultados, pedindo disposição, aquela história, ou joga por amor, ou joga por terror, é sangue no olho, é tapa na orelha, jogo da vida, Corinthians não é brincadeira, aquela coisa toda, vamos chegar chegando, aquela coisa toda que o torcedor corintiano já está acostumado e já viu essa cena milhares de vezes. Agora, tá rodando aí
E quem deu essa informação primeiro sobre essa conversa da Gaviões da Fiel com o time do Corinthians foi o repórter Marco Belo, da Rádio Transamérica e também do podcast Timão. E tá rodando por aí um áudio nos grupos de WhatsApp de conversas de integrantes da Gaviões da Fiel, de um dos integrantes, conversando a respeito do Yuri Alberto, provavelmente na conversa dessa reunião que eles tiveram com os representantes do grupo, com o Renato Augusto, com o Gil, com o Fábio Santos e com o Cássio. E aí eles deram um recado muito forte para o Yuri Alberto. Disseram o seguinte para o Yuri Alberto, recado para o Yuri Alberto, a gente tá na dele, centroavante de podcast, para ele ficar ligeiro com nós, para ele jogar a bolinha dele, fazer os gols dele que é obrigação. Ô louco, esse foi o recado, né? A gente tá na dele. Centroavante de podcast, eu não sei o que quer dizer centroavante de podcast. Teria o Yuri Alberto, será que tá participando de algum podcast e tal? Para ele ficar ligeiro com nós, né? Para ficar ligeiro com nós, para ele jogar a bolinha dele, fazer os gols dele, que é a obrigação. Isso aí é o recado que está sendo divulgado nas redes, nos grupos de WhatsApp aí da Gaviões da Fiel. O Yuri Alberto não faz gol. Nos últimos 20 jogos pelo Corinthians, o Yuri Alberto fez um gol só. É incrível, é impressionante isso. Nos últimos 20 jogos pelo Corinthians, o Yuri Alberto só marcou um gol. Tá muito mal. O Yuri Alberto que só tem, se eu não me engano, 6 gols na temporada, né? Realmente está muito mal. E faz 10 jogos que ele não faz gol nenhum. Nos últimos 20 jogos ele só fez aquele gol contra o Fortaleza. E depois não fez mais gol nenhum. Tá muito mal na fita o Yuri Alberto, tanto é que perdeu a posição no último jogo, começou no banco de reservas e a torcida agora tá pegando muito no pé dele. É claro que a cobrança tem que ter limite, né? Mas é uma cobrança forte da torcida para cima do Yuri Alberto. Bom, pressão dentro de campo, pressão fora de campo. O Corinthians continua em busca de reforços, mas até agora só contratou o Matias Rojas. Aliás, o repórter Vene Casagrande trouxe a informação de que o Matias Rojas já assinou um pré-contrato com o Corinthians. Essa é uma boa notícia, hein? O Rojas já assinou um pré-contrato com o Corinthians de 4 anos, pré-contrato que vai até dia 3 de julho. Mas por que pré-contrato? É uma carta... Um pré-contrato é uma carta de intenções, né? O contrato vai valer a partir do dia 3 de julho, passa a valer a partir do dia 3 de julho por 4 anos, então Matias Rojas já pode ser considerado jogador do Corinthians, embora o Corinthians ainda não tenha anunciado o jogador. O Corinthians está tendo muita dificuldade no mercado da bola para contratar jogadores, justamente porque não está conseguindo dinheiro para contratar os jogadores. Por exemplo, tentou contratar o Lucas Veríssimo, não conseguiu. Né, muito dinheiro. Tentou contratar o Cuejar, não conseguiu. Muito dinheiro. O Corinthians está tendo muita dificuldade no mercado da bola. E o Corinthians está com dívidas milionárias. São dívidas que tem que tomar muito cuidado, porque se não pagar essas dívidas, pode sofrer uma punição da FIFA. Tem uma dívida com o empresário do Pedrinho, o Will Dantas, que é uma dívida referente a 30% dos direitos econômicos do jogador. É esse o Pedrinho, que está no Atlético Mineiro, o Pedrinho que foi vendido pelo Corinthians em 2020, foi vendido para o Benfica por 18 milhões de euros, ou por 117 milhões de reais. O Corinthians, o Will Dantas, o empresário do jogador, o Will Dantas, tinha direito na venda a 30% dos direitos econômicos. Hoje, esse valor corrigido com juros, né, e correção monetária, dá algo em torno de 40 milhões de reais. É o que o Corinthians deve ao empresário do jogador. 40 milhões de reais o Corinthians deve ao Pedrinho, ao empresário do jogador, né? Não é nem ao Pedrinho, é ao empresário do jogador. E se o empresário do jogador quiser entrar na justiça contra o Corinthians, se o empresário do jogador quiser, por exemplo, entrar na FIFA contra o Corinthians, ele pode. E o Corinthians corre o risco de ser punido gravemente
por essa dívida. Assim como o Corinthians tem a dívida com o Bozelli, de 7 milhões de reais. A dívida com o Bozelli está na Justiça Trabalhista. O Bozelli já ganhou, em última instância, essa dívida referente a 7 milhões de reais. O Corinthians deve e o Corinthians tem até o dia... O Corinthians tinha, né? Até o dia 9 de junho, a data limite para pagar o Bozelli. Não pagou. A informação é que a direção corintiana está tentando um acordo com o Bozelli, porque se não conseguir o acordo até o dia 5 de julho, corre o risco de não poder inscrever jogadores na janela da FIFA. Justamente porque, se for punido pela FIFA, com o tal do transfer ban, o Corinthians vai ser impedido, ou pode ser impedido, de inscrever os jogadores. É isso que tem que tomar cuidado o time do Corinthians. O clube tem que tomar cuidado com essas dívidas fora de campo. Por exemplo, tá devendo também pro Barleta. É inacreditável. Aliás, não tá devendo pro Barleta, né? Tá devendo para o São Bernardo e tá devendo para o Joinville. Tá devendo 6 milhões de reais. O Corinthians comprou o Barleta por 6 milhões de reais. E o Corinthians está devendo ainda para o São Bernardo. Ainda não pagou o São Bernardo e ainda não pagou o Joinville. O Joinville tinha direito a 10% dessa transação. Tem direito a 10% dessa transação. O Corinthians ainda não pagou. Então, o Corinthians tem que começar a pagar aquilo que está devendo. Como é que pode? O Corinthians está em busca de reforços, por um lado, mas não está conseguindo pagar as suas dívidas. Então, está numa situação bastante complicada, numa situação financeira bastante complicada ao Corinthians nesse momento. E os bastidores estão pegando fogo no que diz respeito às eleições. Por enquanto, a eleição acontece em novembro. Por enquanto, o Augusto Melo é o candidato da oposição. Saiu uma notícia de que o Augusto Melo de que o pessoal da situação o pessoal do Duílio Monteiro Alves poderia se aliar, fazer uma composição com o Augusto Melo, mas ele já deixou claro que isso não vai acontecer. Então o Augusto Melo, por enquanto, ele é o único candidato oficial à eleição do Corinthians, é o único que lançou candidatura mesmo oficial, foi o Augusto Melo. Então ele é o candidato da oposição. E os candidatos da situação, o candidato da situação ainda não existe, mas pode ser um desses aí, ou no meio tá o Duílio não pode ser candidato, né? Pode ser o André Negão ele quer ser candidato, só que tem uma rejeição muito grande do seu grupo, e por isso o André Sanches pode voltar a ser candidato no Corinthians, pode voltar a ser candidato à presidência do Corinthians, pelo menos é o que se fala pelos lados dos bastidores do Parque São Jorge, né? O clima está tenso, a eleição é só em novembro, mas o ambiente nos bastidores do Parque São Jorge está pegando fogo. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Por exemplo, você que participa, o João Moisés, com esse elenco que o Timão tem, nem o Guardiola conseguiria título algum, querem culpar o Lucha, deem condições de trabalho para ele. Próximo comentário. Quem é que tá participando? Já deixei o like, Cereto. Deus me livre dessa chapa transparência. Estão acabando com o Corinthians. Quem ama mesmo o Corinthians é o torcedor. Lamentável essa situação. É minha opinião. Obrigado. Próximo comentário. O próximo comentário, quem participa? Pelo andar dos processos trabalhistas a que o clube enfrenta, me leva a imaginar que o mau desempenho do time em campo pode ser de falta de pagamentos, visto que todo jogador que sai aciona o clube na justiça por falta de compromissos financeiros não cumpridos por parte do Corinthians. Isso é uma vergonha, como diria o Boris. Legal, muito obrigado pela participação de vocês, pelos comentários. E você deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, inscreva-se, seja mais um youtuber espectador, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Ative o sininho, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. E me segue nas redes sociais no @CarlosCereto. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.